E aí, família Onda Dura, meu nome é Letícia Ribeiro e eu estou aqui para dar algumas dicas para você como orientar o seu filho a participar do culto público. A gente sabe que cada criança é única e cada um tem um nível de atenção, um nível de energia, e isso é completamente normal. Mas com um pouquinho de paciência e algumas estratégias, você vai conseguir ajudar o seu filho a participar do culto nos momentos onde a gente não tem ministério infantil ou você precisa estar com ele durante o culto. Então, fique atento a essas dicas que eu tenho certeza que vão ajudar você. Dica 1. Explique o que é o culto. É bem importante você, durante a semana, ter um momento de explicar para a criança o que nós fazemos aqui, que estamos adorando a Deus, louvando ao Senhor, ouvindo a sua palavra, para que a criança não entenda que ela vem para um evento qualquer, mas para que ela saiba que nós estamos aqui para adorar e glorificar a Deus. Então, precisa que ela tenha um comportamento específico. Assim, como ela vai para a escola ou quando ela vai para um restaurante, cada lugar exige um tipo de comportamento. Dica 2, tenha a mochila de ir ao culto. Você pode montar um kitzinho para que a criança leve para a igreja. Qual é a minha sugestão do que você pode pôr dentro? Pegue a mochilinha aí e já prepare com ele, vai preparando o coração dele para esse momento. Leve uma Bíblia, né, de preferência uma Bíblia adequada à idade, se é uma criança pequena, uma Bíblia voltada para crianças, né, pequenas, com gravuras, enfim. Tenha uma Bíbliazinha, vou juntando aqui, ó. Um caderninho para as crianças um pouquinho maiores, ou folhas de desenho se a criança ainda tiver menos de 4 anos. Coloque lápis de cor ou giz, enfim, coisas que a criança possa pintar dentro da mochilinha. Também você pode ter essa atividade aqui que nós usamos aqui no Kinder, que é o que eu aprendi no culto hoje, que incentiva as crianças a prestarem atenção no que está acontecendo no culto. Qual a música que você ouviu, qual que é a sua favorita, o que você aprendeu na mensagem, como posso aplicar essa mensagem na minha vida, você pode colocar aqui dentro também. Você pode colocar folhinhas de adesivos, isso interte a criança ali durante a palavra. Explique para a criança que todas essas coisas vão ser utilizadas para que ela possa prestar um culto a Deus com mais qualidade. Dica 3. Incentive a criança numa participação ativa no culto. Fale com ela sobre como ela deve se comportar, por exemplo, na hora do louvor, erguendo as mãos, adorando. Estimule ela a se expressar. Também estimule ela na hora da palavra a prestar atenção. Às vezes a gente pode fazer alguma brincadeira com a criança. Olha, preste atenção, qual foi a história que o pastor falou hoje? E converse com ela durante o culto. Você entendeu isso? Você prestou atenção nisso? Crie links para que você possa conversar com a criança depois, quando estiver em casa. Dica 4. Para crianças menores de 4 anos, eu quero dar algumas dicas do que você pode incrementar essa mochilinha para que ela possa permanecer o tempo do culto ali mais concentrada. Uma das coisas que a gente sugere é que você leve brinquedos ou coisas limpas. O que seriam brinquedos limpos? Coisas que não vão fazer sons, coisas que não vão ter muitas pecinhas para perder pelo chão, não vai sujar, enfim, né, que vai manter a criança concentrada. Uma ideia é você levar uma massinha de modelar, algo que é bem pequeno, né, que a criança consegue manusear de forma fácil. Outra ideia que eu já coloquei, inclusive, aqui na mochilinha para os maiores e para os pequenos também, são adesivos. Você pode ir colando na mão da criança e nas coisas, elas ficam super entretidas com isso. Outra ideia é você levar algum tipo de desenho, né, um livro, para a criança com bastante gravura, que você possa ir pedindo à medida que o culto vai acontecendo. Encontre um animal, encontre isso, daí você vai direcionando a criança a olhar o seu livro de preferência. Uma outra coisa que é bem legal, você ter atividades para as crianças fazerem. A gente tem esses livrinhos de atividades, né? Que tem muitas historinhas e muitas atividades, inclusive cristãs, para a criança fazer durante o culto. Agora eu quero dar algumas dicas do que evitar para que você não tenha grandes problemas durante o culto com as crianças. Uma das coisas que você precisa evitar é fazer grandes lanches, salgadinhos, balas, essas coisas que a criança, inclusive, não come habitualmente. Por 2 razões você precisa fazer isso. Primeiro, é que a criança precisa entender que a igreja não é um lugar para ela estar fazendo grandes lanches. Não, ela veio para adorar a Deus. Então faça, antes de sair de casa, um lanche bem reforçado e explique para ela que ela não pode ficar comendo durante o culto. Senão ela vai querer levantar para comer um salgadinho, levantar para pegar uma bala, vai ficar o tempo inteiro encontrando distrações desse tipo.
Agora, se o seu filho é pequeno e ainda não consegue compreender isso, a minha sugestão é você levar uma marmita pequena com alimentos saudáveis, uva, que são coisas que não fazem tanta sujeira e você consegue facilmente colocar numa lancheira e permanecer com ele durante o culto. Outra coisa que é bem importante é você não ficar andando pro lado de fora com a criança, porque o que acontece? A criança vai preferir, obviamente, estar caminhando, conhecendo e explorando o local, e isso vai se tornando um hábito. Então a criança acaba não querendo permanecer no culto porque quer ficar passeando com o pai. Outra coisa que é super importante, inclusive para a segurança das crianças, não deixe crianças soltas durante o culto. Isso atrapalha, tira a atenção das pessoas, atrapalha o bom andamento do culto e principalmente a criança pode correr um risco de alguém pegar e a gente nem ver. Não deixe o seu filho chorando durante o culto. Eu sei que a gente acaba tendo um ouvido mais, não tão sensível ao barulho da criança, que a gente está acostumado, mas quem não tem filhos e está perto da gente, às vezes fica um pouco incomodado com aquele choro contínuo ou aquela reclamação. Então, se seu filho estiver chorando, pegue ele no colo, leve ele a algum lugar até que ele se acalme e possa retornar ao culto para participar com você. Evite ao máximo o uso do telefone celular. Eu sei que é um recurso rápido que a gente quer usar para a criança ficar mais tranquila, mas isso interfere muito na forma que a criança vai se portar dentro da igreja, vai se portar no culto. Então não use celular. Deixe para usar o celular em outros momentos, caso você tenha esse hábito na sua família. Claro, com muito amor, rotina e persistência, você vai ensinando aos poucos a maneira certa do seu filho adorar o Senhor com toda a igreja. Então, ficam aqui as minhas dicas, espero ter ajudado e compartilhe esse vídeo com outro papai e outra mamãe que precisa de uma ajuda para ensinar o seu filho a permanecer no culto.